Asmodeus, o mais poderoso dos 9 arquidiabos que habitam o inferno, e o único dos governantes do plano infernal a reivindicar plena divindade. Ele é quem é acreditado por ter escrito o contrato da criação, dentro do qual seus seguidores acreditam que estão ocultos os meios para a eventual ascensão de seu patrono à supremacia entre os deuses. Também possuidor de diversos títulos, como o Arquidiabo, Príncipe das Trevas, o primeiro Deus Diabo, Rei do Inferno, Senhor da Escuridão, Senhor do Inferno, Senhor do Abismo, Mestre das Bruxas, Príncipe das Trevas, Príncipe dos Diabos, Príncipe do Inferno, Príncipe da Lei e Governante do Inferno, finalmente. Sim, são muitos títulos, eu quis dizer todos eles. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, aqui quem fala é o Escriba, e hoje trataremos de nossa deidade semanal. Deste deus, de muitos títulos, Asmodeus, o Príncipe das Trevas, e Deus da Tirania, Contratos, Orgulho e muito mais. Sem mais delongas, vamos começar. Aparência. Uma representação de Asmodeus é a seguinte: embora ele possa assumir qualquer forma que deseje, uma habilidade que frequentemente é usada a seu favor, Asmodeus é geralmente representado na arte como um homem alto e musculoso, com pele vermelha, cascos fendidos, cabelos e chifres negros, cercado por um nimbo de chamas pálidas e portando um contrato. Embora muitos acreditem que esta seja sua verdadeira forma, alguns falam de outra menos compreensiva para mortais, que possui uma ferida constantemente sangrando, supostamente recebida em sua batalha contra seu irmão Iris, durante a Era da Criação. Na arte e em outras representações, Asmodeus raramente é visto sem sua Arkstar, um artefato forjado antes do êxodo do céu, antes de seu domínio do inferno, que carrega o símbolo de pentagrama e assume a forma de uma massa, bastão ou cajado de rubi flamejante. Seu símbolo de pentagrama tornou-se sinônimo deste artefato. História. Os detalhes exatos da história de Asmodeus variam amplamente entre diferentes relatos e existem apenas em mitos e lendas, mas todos concordam que ele é uma das divindades mais antigas da existência. De acordo com o Livro dos Condenados, Asmodeus é uma das duas entidades primevas, junto com seu irmão igual Iris. Juntos, são conhecidos como os primeiros no texto. Essa história é endossada pela Igreja de Asmodeus e pelo Script of Lies, mas é rejeitada ou ressentida pela maioria das outras igrejas. Segundo os testamentos da Canção dos Ventos, ou Windsong Testament, o que fala sobre a criação de Parasma, da criação a partir do selo, e sendo a primeira deusa Parasma, Asmodeus e seu irmão foram duas das primeiras divindades dessa encarnação da criação, nascido quando Parasma usou o selo da criação para trazer a existência. Outro relato afirma que Asmodeus começou sua jornada como um senhor infírico dos anjos dos céus. Durante suas viagens através do Grande Além, Asmodeus teria descoberto uma terra enigmática, uma sombra do céu que ele explorou por uma era, durante a qual aprendeu a ouvir e a se comunicar com a voz do reino, que se chamava Inferno. Quando encontrou as ruínas aparentemente impossíveis de um templo, Asmodeus foi saudado por uma serpente, e na era seguinte aprendeu muito sobre seu povo, os Azuras, bem como seus vizinhos, os Velstrak, e muitos outros seres além do céu. Ele, por sua vez, teria compartilhado muitas verdades e inovações do céu com os Azuras e Velstraks antes de retornar ao céu, mantendo o caminho para o inferno um segredo para todos, exceto para si mesmo. Durante sua queda, como as crônicas do céu chamam este evento, Asmodeus liderou seus seguidores, incluindo seu protegido Beelzebul, sua criação Belial e seus tenentes Moloch, Díspater e Nibas para o inferno, prometendo escapar da burocracia do céu e da obsessão com a vida mortal. Asmodeus encontrou o inferno muito mudado de sua visita anterior. Muitas áreas expansivas antes vazias agora foram reivindicadas pelos Azuras, Velstraks ou Gigas, que não acolhiam nem sua presunção, nem seu povo. Logo depois que os exilados dos céus reivindicaram o bastião de Dis para si mesmos, a serpente, que reconheceu Asmodeus e se lembrou de tudo que aprenderam um com o outro, decidiu para entrar em Dis e falou em particular com Asmodeus. Enquanto negociavam, uma trégua foi mantida entre os invasores e defensores antes que a serpente explodisse do refúgio de Asmodeus e
quase destruísse Dis. A serpente então reuniu 812 tiranos do inferno para unir seus exércitos contra os exilados dos céus, apenas para devorá-los todos e conceder a Asmodeus um ponto de apoio no inferno. Seus generais então conquistaram camada após camada, deixando apenas o próprio domínio da serpente Stygia sozinho. Quando a guerra terminou, Asmodeus reuniu seus maiores seguidores e lhes concederam várias dádivas, se proclamando por fim o Senhor do Inferno. Tendo que aprender com a antiga consciência do inferno e fazê-la dobrar-se diante de seu novo regime, Asmodeus mergulhou nas profundezas do plano e arrancou sua carne dos ossos, dando-lhe um corpo o nome de Mefistófeles e um lugar entre seus tenentes. Já na história do nascimento dos primeiros, o livro dos Condenados afirma que os primeiros nasceram espontaneamente de uma fonte misteriosa de vida conhecida como o Selo e começaram como motes de energia informes. Quando o Selo deu à luz a outros motes menores, os primeiros tornaram-se autoconscientes, eons se passaram, e lentamente os primeiros, junto com os motes menores, começaram a explorar a criação. Estes foram os primeiros deuses. Um dos primeiros encontrou um sigilo no Selo, e com sua descoberta, símbolo e significado surgiram. O irmão de Asmodeus, Íris, proferiu o som e descobriu a fala. Ele se nomeou Íris. Seu irmão, o criador do significado, ele nomeou Asmodeus. Criação da mortalidade. Íris e Asmodeus, junto com os deuses menores, começaram a esculpir a criação conforme seu gosto e introduziram lentamente o conceito de ordem na realidade, criando estrelas, planetas e as leis fundamentais que os unem. Essa parte da criação da mortalidade e a seguinte da Guerra nos Céus é algo que se repete tanto no Livro dos Condenados, tanto no Windsong Testament. Por isso, inclusive, foi a versão que eu usei na Era da Criação, por se repetir em duas histórias sobre a criação do universo. De qualquer forma, Íris mudou para sempre sua criação quando criou os primeiros mortais, descobrindo o conceito de almas e adoração, e os outros deuses seguiram seu exemplo. Íris concedeu aos mortais livre arbítrio, causando o primeiro cisma entre os deuses. Entre eles, como Asmodeus, que via os mortais como meras ferramentas, e aqueles como Íris, que desejavam a liberdade para suas criações. Deste conflito seguiu-se a Guerra nos Céus. Asmodeus, devastado pelas ações de seus irmãos, mostrou a Íris o caos e destruição que ele havia semeado, mas Íris, acreditando que o bem vinha do livre-arbítrio dos mortais, opôs-se a Asmodeus. A guerra rasgou os deuses, o primeiro conflito entre ordem e caos. Íris defendeu o direito dos mortais de escolher seu próprio destino, com a senhora Infíria Sarenrae à sua direita. Finalmente, em um mundo distante, Íris e Asmodeus encontraram-se pela última vez no campo de batalha. Asmodeus estendeu a mão em fraternidade, e então realizou o primeiro ato de traição, assassinando Íris com a grande lança. Em um último ato de simpatia por seu irmão, Asmodeus permitiu que o sonho de liberdade de Íris permanecesse. Ele então criou o inferno como um monumento aos velhos tempos de ordem absoluta e implacável, e como um aviso de que um dia ele faria a criação assim novamente. Outros feitos de Asmodeus incluem que Asmodeus forjou o contrato da criação, então aceito por todos os deuses, e rumores dizem que contém um segredo que um dia levará seu autor a se elevar acima de seus colegas divinos. O deus Diabo também desempenhou um papel fundamental na derrota e aprisionamento de Hovagul. A besta bruta foi selada nas profundezas de Golarion, sendo a única chave para sua prisão guardada pelo Príncipe das Trevas, o único sagaz o suficiente para operar o cadeado da gaiola. Por razões óbvias, o Príncipe do Inferno está bastante interessado na nação de Keliax, e acredita-se que tenha se envolvido pessoalmente com seus governantes 2 vezes no último século. Sua primeira interação foi com a rainha Abrogail I, com quem fez o Pacto Infernal, que ainda vincula essa nação aos 9 infernos, um acordo que se diz ter ocorrido na Barrowwood, em Keliax. Sua segunda interação foi com a neta da rainha, a Magistrix Imperial Abrogail II. Acredita-se que ele tenha enviado recentemente a Erínia Lilata para servir como sua conselheira pessoal e tutora. Segundo a concordância dos rivais, quando chegar o fim dos tempos, um Asmodeus desesperado libertará Hovagug,
na esperança de que ele consuma o outro apocalipse que estaria se aproximando. De fato, Hovagug devoraria o resto da criação antes de consumir a si mesmo, deixando apenas Grothius para apagar a luz do cosmos e um sobrevivente para reconstruí-lo de novo. Os relacionamentos de Asmodeus. Outros deuses consideram o Príncipe das Trevas o mais fácil dos deuses malignos para lidar, embora reconheçam que sua ajuda não deve ser buscada ou aceita levianamente. Por sua vez, Asmodeus vê outras religiões com leve diversão, considerando as distrações fracas e temporárias para os adoradores mortais. Não surpreendentemente, ele demonstra mais respeito por outros deuses que enfatizam o governo da lei, mas mantém uma disputa contínua com Irori, que desgosta do Príncipe do Inferno porque ele derruba e mina o trabalho árduo dos outros. Asmodeus é aliado de Abadar devido às suas visões compartilhadas sobre ordem e sociedades legais. Ele sente grande desprezo pela avó-aranha após ela roubar suas chaves e criar cópias, enquanto reescreve o destino para evitar sua retribuição. A religião de Asmodeus. A fé de Asmodeus é mais forte, obviamente, em Keliax e em vários de seus estados vassalos, incluindo Isger e Nidal. Mas ele também possui um número significativo de seguidores entre a população de Keliax e outros ao redor da região do Mar Interno. Asmodeus permite a adoração de outros deuses e semideuses, desde que seja reconhecido como o maior deles, e sua adoração não seja antiética a ele. A adoração da avó-aranha é expressamente proibida. Os sacerdotes de Asmodeus geralmente se vestem com vestimentas negras acentuadas em vermelho, limpas e ordenadas, e frequentemente usam máscaras ou capacetes com chifres para cerimônias. As roupas são geralmente caras e claramente visíveis, já que a fé preza que a riqueza atrai riqueza. Em países que não estão sob o jugo de Keliax, os sacerdotes devem obedecer às leis locais e aceitar sacrifício apenas de vítimas voluntárias. É comum que sacerdotes individuais ofereçam o sacrifício do animal pequeno antes de preparar feitiços. Os clérigos de Asmodeus podem preparar um Geas menor e uma variante de Geas, e o Príncipe das Trevas concede acesso à cura infernal e à grande cura infernal. Bênçãos. As fileiras da hierarquia asmodeana são detalhadas e altamente escalonadas, muito como a nobreza de Keliax e o governo dos próprios Nove Infernos. Altas patentes incluem cardeal e demi-cardeal, enquanto outras patentes incluem sumo sacerdote, uma posição local. Outras fileiras não foram amplamente especificadas, fileiras locais. Asmodeus acredita que os fortes devem governar legitimamente os fracos, que por sua vez devem obediência inabalável a seus mestres. Ele aprecia negociação e contratos, especialmente aqueles que dão a uma das partes uma vantagem distinta e oculta sobre a outra. Asmodeus espera e aprecia a lisonja, mas nunca é enganado por ela, vendo-a como uma tática de negociação, assim como um dever para aqueles em posições inferiores que devem aos seus superiores. Esses são princípios do dogma de Asmodeus. O Príncipe do Inferno prega a disciplina rigorosa e devoção inabalável de seus adoradores. Os fortes devem governar os fracos. O Príncipe das Trevas espera a lisonja de seus seguidores, apreciando-a pelo que é, e se deleita em negócios e contratos que secretamente favorecem uma parte sobre a outra novamente. Seguidores do Príncipe das Trevas frequentemente incluem nobres e burocratas, especialmente aqueles envolvidos no comércio de escravos e em nações onde sua adoração é abertamente aceita. Os Cavaleiros de Asmodeus vestem-se no típico preto e vermelho associado ao Príncipe das Trevas, frequentemente empunhando uma massa de espinhos. Eles buscam ordem para ganhar poder, e alguns se autodenominam paladinos para dar um verniz de retidão ao seu comportamento. Cultos não humanos. Além de humanos e outras raças civilizadas, Asmodeus é frequentemente adorado por kobolds. Seu dogma de subjugação dos fracos, através da trapaça, atrai kobolds, que vivem em sociedade com hierarquia rígida e usam a enganação para compensar sua fraqueza física. Asmodeus também é um deus de fogo, que os kobolds usam extensivamente na mineração e na metalurgia. Sacerdotes kobolds de Asmodeus apelam para a insegurança de seus semelhantes e sua sede de poder, tornando-os peões facilmente manipuláveis. Organizações. A Igreja de Asmodeus está desempenhando um papel ativo ao cuidar dos órfãos deixados pela Guerra de Sangue Goblin de Isger. Mosteiros foram estabelecidos para cuidar desses desafortunados e doutriná-los na adoração de Asmodeus.
O mais conhecido são as Irmãs das Erinhas Douradas. A Ordem dos Cavaleiros do Inferno da Garra de Deus venera os aspectos legais de Asmodeus como um de vários outros deuses leais, mas é independente e não faz da hierarquia da Igreja de Asmodeus própria. Templos e santuários. Templos públicos dedicados a Asmodeus contêm muitos motivos diabólicos e podem ser encontrados por toda a Keliax e suas dependências, muitas vezes existindo ao lado de dentro dos prédios do governo da nação. Em outros lugares, ele é adorado em casas secretas que existem por toda Golarion. Muitos de seus templos eram originalmente dedicados a outros deuses e mais tarde adquiridos por seus fiéis para servir a seus propósitos profanos. Asmodeus, nas igrejas de outros deuses, é mais frequentemente retratado como adversário ou oponente. A igreja de Asmodeus sempre o mostra em posição de dominância, com outros deuses curvando-se diante dele. O símbolo profano do Príncipe das Trevas é um pentagrama vermelho conhecido por seus fiéis como Arcstar, e em referência à massa do deus. Alguns seguidores devotos de Asmodeus recebem poderes especiais através de um ritual diário, onde usam uma faca com lâmina de rubi para extrair sangue de outra criatura consciente, idealmente não disposta, usando sangue para desenhar um pentagrama no chão, ajoelhando-se dentro dele e concentrando-se na glória que pretende trazer para Asmodeus. Texto profano. A monografia asmodiana é o texto que resiste a uma versão simplificada da doutrina do Príncipe das Trevas, embora dependa de muitos volumes, suplementos e apêndices, um verdadeiro código legal dos Nove Infernos, se você procurar um pouco. Feriados. Asmodeus se importa pouco em marcar dias ou meses específicos como mais importantes que outros, mas sua igreja ainda reconhece alguns feriados com base em tradições mortais frequentemente estabelecidos como postos aos feriados de fés mais sagradas. A seguir estão alguns dos mais comuns. Em 10 de Sarenith, existe um feriado destinado a contrariar as lâminas ardentes de Sarenrae. Em 16 de Arodos, existe um feriado destinado a contrariar o Armacy de Omedai. E no dia bissexto, em 31 de Arodos, é o dia visto pelos adoradores de Asmodeus como um dia extra para servir e oferecer orações a seu deus. Os deuses frequentemente são associados a certos animais, seja porque possuem a qualidade que o deus favorece, seja porque os fiéis do deus sentem uma afinidade especial por ele. Os animais favoritos de Asmodeus incluem cobras, leões, cabras e galos. Os domínios que Asmodeus concedem a seus seguidores são domínio da confiança, do fogo, da trapaça, da tirania. Eu acredito que confiança na verdade seja orgulho, se perdeu na tradução. E domínios alternativos de dever e runas. Arma favorita, a massa, assim como a dele. Seu símbolo é o pentagrama vermelho. Seu animal sagrado mais associado é a serpente. Suas cores sagradas são o preto e o vermelho. Asmodeus reina em todo o Nove Inferno. Em todos os 9 infernos, mas seu reino pessoal é Nessus. Asmodeus tem um alinhamento ordeiro e maligno, e suas áreas de interesse incluem, mas não se limitam a contratos, orgulho, escravidão e tirania. Editos. Negocie contratos para obter a melhor vantagem possível. Governe de forma tirânica e torture seres mais fracos. Mostre subserviência aos seus superiores. Anátemas. Quebrar um contrato, libertar um escravo, insultar Asmodeus mostrando misericórdia a seus inimigos. Intercessões divinas. Asmodeus geralmente oferece seus presentes para atrair aqueles à beira de ceder às suas tentações vis. Suas maldições ocorrem mais frequentemente em resposta àqueles que quebram contratos em seu nome ou cometem outros insultos pessoais. Pequeno benefício. Feliz pelo seu talento para manipulação, Asmodeus amplifica suas habilidades. Uma vez, quando você falhar um teste de diplomacia para fazer um pedido significativo ou consequente, você pode lançar sugestão no alvo de seu pedido, sugerindo a mesma ação. Isso é um feitiço divino inato. Benefício moderado. Seus olhos brilham em vermelho como brasas e sua pele adquire um tom carresmim. Você ganha visão no escuro e resistência a fogo 5. Grande benefício. Asmodeus ajuda a fazer cumprir seus acordos de contratos. Quando uma criatura entra em um contrato ou acordo com você, sem coerção e de livre vontade,
Ela não pode voluntariamente violar seu lado do acordo enquanto você cumprir o seu lado. Você sempre pode optar por violar o acordo você mesmo, mas se o fizer, a criatura não estará mais obrigada a cumprir sua parte. Uma curiosidade é que uma das coisas que Abigail II, que Alex conseguiu em seu pacto com Asmodeus, foi a capacidade dela mesma realizar contratos infernais, talvez uma versão ainda superior desta grande bênção de Asmodeus. Pequenas maldições. Pequena maldição. As chamas de Asmodeus queimam você com grande malícia. Você ganha fraqueza 5 a fogo. Maldição grande ou moderada. Asmodeus força sua conformidade. Você não pode voluntariamente recuar de um acordo ou contrato ou voltar atrás de sua palavra, embora precise seguir apenas o texto do acordo, não o espírito. Maldição grande ou superior. Asmodeus notou o caos que você causou. Você recebe uma ferida antiga que parece mais velha que o próprio tempo. Você fica permanentemente drenado 4, e nada menos que outra intercessão divina pode remover a condição. Sua ferida dói intensamente sempre que você realizar um ato especialmente caótico, fazendo que você fique nauseado 1. Aforismos de Asmodeus. Assim como outras grandes religiões através de Golarion, existem inúmeras maldições ou louvores entre os adoradores de Asmodeus. Entre eles, no entanto, alguns são rumores de serem mais poderosos que outros. Grande é Asmodeus. Uma declaração em apoio e louvor a Asmodeus, proclamada com orgulho por seus seguidores que conhecem seu domínio inevitável, ou sussurrada como sinal de confiança de um cultista para outro em lugares onde seu culto não é aceito. O que foi seu será novamente. A doutrina asmodiana postula que os primeiros uma vez governaram todo o multiverso, e seus fiéis mantêm que ele eventualmente retomará esse domínio total. Adoradores repetem essa afirmação como validação entre si, um chamado às armas e uma ameaça para qualquer um que se oponha à lei do príncipe das trevas. Pelo seu fogo. Um grito apaixonado por ajuda e um pedido de intervenção divina. Os seguidores mais devotos de Asmodeus conhecem bem o perigo deste pedido, pois todos os contratos exigem um preço, e o custo do favor de Asmodeus é muito mais alto quando o suplicante está em necessidade extrema e não tem espaço para negociação. Servos de Asmodeus. O Príncipe das Trevas possui muitos servos que ascendem e caem em popularidade de acordo com seus desejos e desígnios. A maior parte dos servos de Asmodeus são diabos, afinal de contas todos os 9 infernos estão sob seu comando, inclusive cada um dos arquidiabos, dos duques do inferno, na verdade. Basileus serve como o arauto do Príncipe das Trevas. Ele aparece como um homem jovem e belo, possuindo um longo cabelo loiro, sendo percebido como membro da espécie de qualquer criatura que o observe. Adicionalmente, Basileus pode livremente tomar uma forma aterrorizante. Essa forma difere de como o observador varia de observador para observador, e normalmente assume a forma do maior medo de quem observa. Basileus em si é conhecido como Filho dos Sóis, Príncipe dos Paraísos, Jadros Voax, Bafon Renascido, Olifante Sangrento e etc. Ele de fato é o arauto de Asmodeus, mas ele também é a voz do próprio inferno. Ele normalmente toma as aparências que foram descritas, porém a sua aparência, vamos dizer, original é de um mortal. De qualquer forma, este foi Asmodeus, uma das mais proeminentes dos deuses originais, dos primeiros deuses, uma entidade extremamente poderosa de enorme influência em Golarion, seja através de Keliax e sua igreja, as organizações ligadas à sua igreja, ou de seus agentes infernais por todo o multiverso. Quem fala é o Escriba, e se você me acompanhou até aqui, não se esqueça de curtir, se inscrever, compartilhar o conteúdo com alguém que tem interesse, e aqui eu me despeço com calorosos cumprimentos. Até logo!